Senhor Jesus nos seja multiplicada. Amém? Amém. Deus, nós vamos orar, iniciando o culto desta noite. Deus poderoso, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por termos podido passar todo esse dia em tua presença mais uma vez, por ter a rica oportunidade, ó Pai, de nesta noite estar em tua casa de oração. Nossa oração, nosso clamor, nosso louvor, é que tudo que aqui vier a acontecer chegue ao trono da tua graça com o cheiro suave das tuas narinas. Pai, em nome de Jesus, nós possamos diminuir, que o Senhor cresça em nosso meio nesta noite, que possamos sentir a tua presença e sair daqui melhores do que nós entramos. Fale conosco, Pai, durante todo o tempo. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versos de 1 a 7. Isaías 53, versículos de 1 a 7. Os irmãos que puderem, quiserem se colocar de pé, vamos fazer a leitura desse texto logo após cantar o hino de número 403 do cantor cristão, dando oportunidade aos dízimos e ofertas. Isaías 53, versos de 1 a 7, diz o texto: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Que Deus aplique e complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos cantar 403 do cantor cristão, enquanto os irmãos terão a oportunidade de estar devolvendo ao Senhor tudo que lhe pertence, dízimos e ofertas. 403. Fique à vontade, alguém para reger, caso queira. Olha aí, 403, deixa sair ali a letra. Não saiu lá de casa. $403 da Dom Estado. Desde que me achou na morte que me
Meus amados membros de outras igrejas, irmãos, amigos que estão conosco nessa noite, visitantes, queiram nos colocar de pé, por gentileza, para nós podermos vê-los, revê-los, conhecê-los. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma alegria muito grande para nós tê-los aqui nesta noite. O que é que vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Amém. Podem sentar, amados. Vamos ter a participação musical com o grupo de jovens. Te procuro, Deus.
Graças a Deus, queridos. Meus amados, nós recebemos hoje pela manhã, na verdade desde a quarta-feira, foi domingo passado, essa família nova aqui conosco, né? Está congregando conosco aqui, graças a Deus. Lourdinha, Davi, casal de noivos aí, Kleber e Gleide e Clodoaldo. Então, é uma alegria para nós, essa família que já chegou trabalhando, né? Em prol do reino, da causa, da obra de Deus. E louvamos ao Senhor. Eles ensaiaram aí durante a semana, vieram aqui hoje pela manhã, ensaiaram e hoje tocaram e cantaram para a glória do Senhor. E tanto os jovens, esse grupo de jovens novo que está se formando, quanto cada um dos irmãos, quando vocês se disponibilizarem para fazer a obra do Senhor, não se preocupe com o homem, se preocupe com Deus. Nós existimos para agradar a Deus. Se o louvor alcança o coração de Deus, se o nosso coração é um coração contrito, né? Nós somos servos do Senhor, Deus há de se agradar do nosso louvor, da nossa oração e da nossa adoração. Vamos abrir ainda, sentados mesmo como os irmãos estão, Salmos 34, Salmos 34, apenas os versos de 1 a 3. Salmos 34, apenas os versos de 1 a 3. Salmos 34, versos de 1 a 3, assentados mesmo como os amados estão, diz o texto: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Louvemos ao Senhor. Louve ao Senhor comigo. Grupo de louvor, vamos cantar ao Senhor mais uma vez nesta noite. Vamos colocar de pé, nós vamos cantar ao Senhor. Digno ao Cordeiro. Santo, 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 Deus todo.
Mas
Que possamos viver cada dia olhando para a cruz, lembrando o sacrifício vivo do Senhor Jesus, ao ponto de dar seu vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Que ao olhar para a cruz nós possamos mudar de vida, nos entregando ao autor e consumador da nossa fé. Comunicador, está nos elevando a Deus essa palavra de oração para entrarmos na meditação dessa noite. Amantíssimo Pai, nós te louvamos, agradecido pela tua presença neste lugar. Amém. Permita-nos sermos tocados pelo Senhor. Nesse momento, ó Deus, nos prepare
para essa rica celebração, em memória do Senhor, nós vamos cear, lembrando de um sacrifício que Cristo fez para salvar as nossas almas. E aqui estamos gratos ao Senhor, expressando a nossa gratidão, colocamos o teu filho em tuas mãos, que o Senhor possa usar como instrumento nesta noite para falar aos nossos corações. Dê-nos a tua paz, porque ela é o suficiente para nós. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor, assentados mesmo como os irmãos estão. Livro de Efésios, capítulo 5, como base apenas o verso 8. Efésios, capítulo 5, como base apenas o verso de número 8. Efésios 5, verso 8. Verso pensado neste assunto: habilitação e documento. Pastor, o que é que isso tem a ver com assentos? Veja já. Habilitação e documento do veículo. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz o texto: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que Deus aplique, complete e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Meus amados, perceba, quando no verso diz em outro tempo, se é em outro tempo, se for em outro tempo, não é no tempo presente. Em outro tempo, nós éramos trevas. E o texto diz: mas agora, neste tempo, somos luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Amados, entre outro tempo e o tempo que se chama agora, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Nesse intervalo aconteceu alguma coisa que nos proporcionou viver em novidade de vida. Nos proporcionou deixar de viver em trevas e passar a viver como filhos da luz. E o texto está dizendo: então agora andai como filhos da luz. E o que é que aconteceu? Um dia, do alto da sua glória, Deus envia seu Filho amado Jesus, veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida santa. A Bíblia diz: não conheceu o pecado, mas o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este evangelho que liberta, que cura, que transforma, que salva, um dia alcançou os nossos corações, através de um folheto, através de um testemunho, através de uma mensagem que nós ouvimos, de algo que nós vimos, enfim. A palavra do Senhor alcançou os nossos corações, nós fomos tocados, nós fomos despertados, nós fomos levados a uma consciência de que nós não mais poderíamos viver como nós vivíamos, longe do Senhor. Vivíamos em caminho de trevas, vivíamos afastados do nosso Deus. Então, quando esta palavra alcança o nosso coração, quando esta palavra chega às nossas vidas, há uma mudança, há uma transformação. E em toda a trajetória da vida do Senhor Jesus, nós podemos contemplar na palavra de Deus que por onde Ele passava havia transformação, por onde Ele passava havia mudança. Então, nós que somos servos do Senhor, nós que já nascemos de novo, a Bíblia diz, temos que andar como filhos da luz. Porque um dia a venda ocupava os nossos olhos, o pecado tampava os nossos olhos. Chega um momento em que o salmista diz: Senhor, tire as vendas dos meus olhos para que eu possa ver. Essas vendas um dia caíram, essas vendas um dia se romperam, e nós finalmente podemos enxergar a grandeza do nosso Deus. Podemos enxergar do que Deus é capaz. Podemos perceber a olhos nus o que éramos e o que somos hoje. Olha que estamos longe de alcançar a estatura do varão perfeito. Mas, meus amados, você que tem levado Deus a sério, você que tem buscado a Deus verdadeiramente, pare e olhe quem você era há 10 anos. Pare e lembre quem você era há 20 anos e quem você é hoje. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo faz isso. Convence o homem através do Espírito do pecado, do juízo, da justiça. E nós olhamos e não gostamos mais
de ser, de fazer, de viver e de falar, como nós vivíamos, falávamos e víamos. Vivemos hoje em novidade de vida. Então, meus filhos, é normal, quando nós estamos viajando, sermos parados pelas autoridades, nas estradas por aí afora, nos postos policiais, com uma frase: habilitação e documento do veículo. Irmãos, quem anda direito, quem já está documentado, quem está com seu IPVA, com sua documentação em dia, com sua habilitação, passa tranquilo, né? Passa despreocupado. Mas que ainda falta regularizar essa situação, passa temeroso. E às vezes, por determinadas estradas, nem ousa passar, porque sabe que lá passa e lá para. Na vida espiritual, amados, nós somos direto e indiretamente parados, né? Com essa frase, mediante o nosso caminhar. Somos referência para o mundo, boas ou más, mas nós somos. Se acertamos, nós somos boa referência para o mundo. Ele é cristão mesmo, mas também modera, não sai da igreja. Tem uns que falam assim, não é? Ele é cristão mesmo. Agora, se erra, se pisa na bola, aí a história muda e diz que é cristão. Nós somos boas ou más referências, mas creia, nós somos referência. Agora precisamos optar que tipo de referência nós estamos sendo. Vivemos a bordo de um veículo que não é nosso. Esse corpo não nos pertence. Nós vivemos a bordo de um veículo que não é nosso. Esta casa de barro não nos pertence, né? Nós somos templo de quem? Espírito Santo. Essa casa não é nossa. E, meus amados, nós precisamos mostrar, contudo, a documentação constantemente, porque dia após dia nós somos parados pelas pessoas, nós somos parados pelas circunstâncias, e nós precisamos mostrar a nossa documentação, nós precisamos mostrar a nossa identidade, nós precisamos mostrar para o mundo quem nós somos, quem nós adoramos, quem nós seguimos, e de fato estivermos servindo. E se estivermos de fato servindo, aí se aplica em Efésios 5, verso 8. Em outro tempo eu não estava servindo, em outro tempo eu não servia, mas agora nós somos filhos da luz, precisamos andar como filhos da luz. Quando olham para nós, precisam ver Jesus Cristo em nós. Tem um corinho que a gente canta, que a beleza de Cristo se veja em mim, não é? É preciso a beleza de Cristo se ver em nós. Nós precisamos viver exalando o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas com perfume tão forte, não é? Tão marcante, que às vezes a gente nem chega no ambiente e sabe que a pessoa já está lá. O perfume é marcante, o perfume chama a atenção. Já viu? Meus avós eram assim. Meu avô, quando subia naquele elevador do edifício, ou descia, a gente sabia que ou ele chegou ou ele saiu, ele passou por aqui. O perfume marca. Perfume marca. Queridos, qual é o perfume que tem marcado a sua vida? Qual é o perfume que tem marcado o seu corpo? Quando sentem o cheiro, o seu cheiro, sua fragrância, lembra que ali vai um homem de Deus? Lembra que ali vai uma mulher de Deus? O que é que você tem exalado? O que é que tem saído deste corpo que não te pertence? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, diz o texto assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu não sei se adentrou as portas desse templo, dessa noite, alguém que ainda não entregou seu coração a Jesus. Você pode crer em Deus, você pode ser um amigo do Evangelho, você pode, enfim, ser simpatizante da palavra de Deus, ligar a televisão, ligar uma rádio, você pode gostar de ouvir, você pode gostar de ver, você crê na existência dele, mas isso não é o suficiente para te conduzir ao céu. É preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. É preciso enterrar o seu eu, matar o seu ego.
É preciso querer priorizar as coisas de Deus. É preciso crer em quão grande é pecador e quão poderoso é esse Deus que pode fazer tudo em sua vida, em nossas vidas. Ele que quando o homem olha e diz assim, não tem mais jeito, o jeito está nele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Independente do que você fez, independente do que você viveu, independente do que você está vivendo, Ele é galardoador dos que o buscam. Ele tem poder de perdoar pecados. Só Ele tem poder para perdoar pecado. Só Ele tem poder para levar a alma do inferno. Só Ele tem poder para fazer com que você e sua família sejam de fato mais do que vencedores. Só Ele. E a Bíblia está dizendo, e a palavra de Deus nos confirma isso. Fostes comprados por bom preço, sangue precioso foi derramado na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de nos voltar para o Senhor, reconhecendo os nossos pecados e entregando as nossas vidas a Ele. Ainda em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, concluindo a introdução, Gálatas 2, versículo 20, diz aqui: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que texto profundo, que texto forte, que texto desafiador. Gente, amados, pense nisso. Você e eu, nós temos nesta noite liberdade e convicção bíblica de dizer isso. Já estou, não estou sendo, não vou ser, já estou crucificado com Cristo e vivo, porém, agora não mais eu, não com os pensamentos que eu tinha outrora, não com as ações que eu tinha outrora, não com determinadas amizades que só me levavam para o despenhadeiro abaixo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais as minhas vontades, eu não vivo mais os meus desejos, vontades muitas vezes pecaminosas, desejos muitas vezes fora da vontade de Deus, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, e a vida que agora eu vivo, mesmo que seja na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, pensando nesse assunto, em primeiro lugar, mostrando a habilitação, Mateus no capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, apenas os versos 13 a 16, Mateus 5 versos 13 a 16, olha o que o texto diz: temos mostrado espiritualmente, meus amados, nossa habilitação, quem nós somos, nossa identificação, nossa condição. Mateus 5, 13 a 16, sobre os discípulos: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. O sal insípido é o sal que perdeu o seu poder de salgar. É o sal que perdeu o motivo da sua existência. Para que o sal serve, se não para salgar? Se o sal for insípido, vós sois o sal da terra. Se vocês se tornarem insípidos, se vocês forem insípidos, se vocês perderem o seu valor, se vocês perderem o seu propósito, se vocês perderem o seu alvo, a sua meta de levar outros ao conhecimento de Jesus, de transmitir, de passar para outros o poder, o que Ele é capaz de fazer, a salvação que Ele pode conceder, a transformação de vida que Ele pode fazer, com que se há de salgar? Amados, nós fomos escolhidos, geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo escolhido de Deus. Nós fomos escolhidos para ser esse sal da terra. Nós fomos escolhidos para ser a luz do mundo. Olha, quando a energia vai embora e é geral, o negócio fica estreito, não é? É um breu extraordinário à noite, fica muito feio. E a Bíblia está dizendo, amados, que nós somos a luz do mundo. Mas antes de entrar na luz do mundo, do verso 14, olha o finalzinho do verso 3, depois que fala que é sal da terra, diz: e se perder essa qualidade, vai ser jogado na estrada e lá vai ser pisado pelos homens. É isso. Quando nós perdemos a característica de cristão,
quando nós perdemos o propósito da nossa existência, que é levar Jesus a outras pessoas, que é testemunhar do Senhor Jesus, nós não prestamos mais para nada. E quando o sal deixava de prestar, era jogado nas estradas, e ali passavam os homens, passavam os carros de boi, pisoteando todo aquele sal. Quando nós perdemos a nossa identidade, quer dizer que nós estamos em pecado, ou que ainda não encontramos verdadeiramente o Senhor Jesus, não temos ainda como Senhor e Salvador, apenas como um conhecido, como alguém que nós admiramos, como alguém que nós cremos em sua existência e ponto. Então, queridos, o texto está dizendo que, aí vem o verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha que coisa. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então você imagine, você acender um candeeiro, uma vela, colocar aqui embaixo e tampar. Não vai estar iluminando, não vai estar irradiando. Nós precisamos, o texto está dizendo aqui, olha, não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A começar das nossas casas é o lugar mais difícil de ser cristão, porque em nossas casas é o lugar de intimidade, em nossas casas muitas vezes é o lugar que nós não medimos as palavras, em nossas casas, especialmente estando sozinho, é o lugar que nós não nos preocupamos com o que nós vamos assistir, porque ninguém está vendo. Mas há um que vê tudo, há um que anota tudo, há um que não deixa absolutamente nada passar desapercebido, o Senhor. Então, antes de testemunharmos para as pessoas, precisamos ter a nossa intimidade com Ele. Precisamos mostrar para Ele que valeu a pena a sua morte na cruz do Calvário, porque verdadeiramente nós entregamos o nosso coração, as nossas vidas e as nossas prioridades ao Senhor. Assim, verso 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não adianta eu aceitar Jesus e ficar quietinho. Não adianta eu aceitar Jesus e que ninguém saiba. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. Então, se eu aceito Jesus e não divulgo, se eu aceito Jesus e não demonstro, se eu aceito Jesus e não há mudança, não há transformação, é a luz colocada debaixo do alqueire. Não está levando luz a outras pessoas. Não estamos como sal prestando para salgar, para transformar. Citamos aqui, não tem muito tempo, a batata frita, não é? O que é a batata frita sem o sal? Negócio soço, tem sabor, não tem valor, só tem caloria. Aí você pega e põe o sal. E rapaz, ele agora transformou tudo. O sal transforma. Você faz uma torta salgada, coisa mais gostosa. Torta salgada, você quer pôr o sal? Não, a torta é um bolo, não é? Então, queridos, o sal faz toda a diferença. E Jesus em nós faz toda a diferença. Mas precisamos ser sal da terra. Precisamos ser os do mundo. Precisamos mostrar a nossa habilitação. Nós estamos habilitados, através do sangue de Jesus Cristo, a mostrar que nós somos novas criaturas. Fomos habilitados pelo sangue do Senhor Jesus. Podemos guiar, seguindo em frente, sendo guiados pelo Senhor. Em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, verso 18. Malaquias 3, versículo 18, diz o texto: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você serve a Deus ou não serve? Você serve para Deus ou não serve? Irmãos, como eu disse aqui, a palavra, reforçando aqui a palavra que eu havia dito aos jovens, bem como aos irmãos, precisamos servir para Deus. O Senhor tem nos dado muitos dons, queridos. Tem derramado, continua derramando dons na vida da sua igreja. Agora precisamos usar esses dons para a glória de Deus. Se é para tocar, toque para a glória de Deus. Se é para cantar, cante para a glória de Deus. Se vai fazer abertura, faça para a glória de Deus. Se vai levar a palavra, leve para a glória de Deus. Se vai
vai receber alguém entrando, receba para a glória de Deus. Você vai cumprimentar os irmãos, cumprimentem calorosamente, para a glória de Deus. Por quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para isso que nós temos que existir. É para isso que nós temos que viver. Jesus Cristo morreu, meus irmãos, não é porque ele era bonzinho simplesmente, não. Ele morreu, não foi porque ele gostava de sofrer, não. Ele morreu, foi para nos livrar do pecado, foi para nos livrar da morte, da separação eterna. Ele morreu para que um dia pudesse voltar e nos levar para estar com Ele para todo sempre. Porque Ele sabe o que é o inferno. Ele sabe o que é o inferno, mas Ele também sabe o que é o céu, não é? E o céu foi preparado para os seus filhos. E que nós um dia possamos ouvir da boca do próprio Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Em segundo lugar, andar direito requer pagar preço. Andar direito requer pagar preço. Como uma habilitação, exige esforço, aulas, estudo, investimento. Não é assim? A habilitação espiritual em santificação também é assim. Então, para você tirar a carteira hoje de motorista, não é? Você precisa estudar, ir para a autoescola. Não sei se mudou muita coisa por aí, agora parece que as aulas práticas não são obrigatórias mais, né? Está dando uma facilitada, mas era assim: ia para a aula prática, aí você ia fazer psicoteste para ver se era doido, né? Tem mais um bocado de teste que você entra, você arrisca lá 2 palitos, não sei o quê, e tem gente que ainda é reprovado, né? Tem gente que ainda é reprovado, nada acontece. E aí você faz um bocado, depois você vai para a aula no computador lá no Detran, e daí a pouco você vai para a aula prática, e é um monte de coisa até finalmente você conseguir a habilitação. Exige investimento, esforço, né? Exige prioridade. Você precisa abrir mão de alguma coisa, porque é caro, não é barato. E a vida cristã, queridos, né? Foi muito caro. É muito caro de se viver, porque o preço que foi pago foi um preço extraordinário. Foi morte de sangue, né? Morte de cruz. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. 1 Pedro 1, 13 a 16, diz o texto sobre a santidade: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai parcialmente, inteiramente, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Gente, que desafio! Meus amados, esse é um desafio para quem já é cristão, e esse é um desafio para quem ainda não é cristão, porque eu não vou dizer nesta noite que a vida do cristão é só bonança. Eu não vou dizer nessa noite que a vida do cristão é só 1000 maravilhas. Não! O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu e nos fez mais do que vencedores. Que coisa! Então o texto está dizendo: olha, precisamos cingir os nossos lombos no entendimento. Segundo, precisamos ser sóbrios. Terceiro, precisamos esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus, sendo filhos obedientes. E como filhos obedientes, não podemos nos conformar com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Antes estava tudo bem, não tem nada não tem problema não, está tudo certo, pode tudo. Não pode tudo. Quer dizer, a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, né? Quer dizer, nesse ponto pode. Todas as coisas são lícitas, está tudo aí para você fazer, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Se não edifica, não é de Deus. Se não edifica, não vai nos levar a um outro patamar.
Se não edifica, não vai nos levar à transformação. Se não nos leva à transformação, nós estamos longe do Senhor Jesus. Porque o justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Isso é transformação contínua. Do dia que nós nascemos de novo, que foi o dia que aceitamos Jesus, até o dia da morte ou do arrebatamento, vamos estar em processo contínuo de transformação. Precisamos estar em processo contínuo de transformação. Porque se nós chegarmos ao ponto das nossas vidas que nós não mudarmos mais, irmãos, é hora de subir. É hora de subir. Se nós chegarmos ao ponto das nossas vidas que nós não mudarmos mais, é hora de subir. Por quê? Porque imutável é só um que é perfeito. Quem é? Deus. Então, se eu chego ao ponto da minha vida que eu falo, não preciso mais mudar nada, eu estou perdendo tempo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Se eu não preciso mais mudar nada, é porque eu já cheguei no auge da santificação, da perfeição. Se eu olho para mim e digo, eu não preciso mais mudar mais nada, eu estou fechado em minha mente, eu estou fechado nos meus valores, É claro que valores e princípios não se negociam. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Princípios e valores bíblicos de Deus não se negociam. Mas nós precisamos estar abertos à atuação do Espírito Santo. Isso acontece todos os dias. Se eu peco todos os dias, eu preciso mudar todos os dias. Se eu peco todos os dias, eu preciso me converter sobre essas questões todos os dias. O salmista diz: os meus pecados estão sempre diante de mim. Irmãos, quais são os registros que nós temos escritos na Bíblia aí? Porque tem o salmo de Davi, tem o salmo de várias pessoas, homens de Deus, mas que erraram. Homens de Deus que pecaram, porque antes de serem cristãos eram pessoas, antes de serem crentes era gente. Então nós estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos à queda. Mas nós temos um Senhor e Salvador tão maravilhoso, que olha para nós com olhar de graça, com olhar de misericórdia, olha através disso, enxerga o Senhor Jesus em nossas vidas, coloca a sua mão e nos resgata, e nós podemos cantar: eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Como é maravilhoso nascer de novo, né? Que coisa linda. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É fácil, irmãos, ser santo em toda maneira de viver? É fácil. O que é que passa na sua mente? É fácil. É fácil a sua língua aí, hein? É fácil. Ações, é fácil. Toda a vossa maneira de viver, pensamento, palavras, ações, intenções. A Bíblia chega a dizer: antes que saia de mim, da minha boca, da minha língua, uma palavra, qualquer palavra, o Senhor é esse, que o Senhor tudo sabe, tudo conhece, já está lá, ó. E em muitas questões nós já pecamos sem nem falar, sem nem fazer, já pecamos. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Sede santo, porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, vamos terminando aí para o último ponto. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É fácil estar em paz com todos? Pensa aí. Até dentro da própria casa, muitas vezes, entre os cônjuges, às vezes de pai com filho, filho com pai, né? Eu estou trazendo para o mais próximo, para ver quão grande é o leque. É fácil estar em paz com todos? A Bíblia diz: se possível for, estando em vós, tende paz com todos. Ou seja, o que depender de mim, não é assim que a gente tem que pensar. O que depender de mim, eu vou estar em paz. Agora, se a pessoa não quiser viver em paz, ou estar em paz comigo, agora é problema dela com Deus. Mas o que eu puder fazer, estando em vós, se possível for, estando em vós, tende paz com todos. O que nós pudermos fazer, queridos, vamos fazer. Especialmente o homem mais duro, fala assim: não dou o braço a torcer. Torça o braço. Torça esse negócio aí. Desingesta, não é? Porque alguém tem que tomar a iniciativa. Alguém tem que tomar. E às vezes tem mulher que é tão dura, quando eu torço o braço e é o primeiro, ela fala: mas eu já ia falar. Eu já ia falar. Você correu, passou na frente. Ganhou. Passou na frente, ganhou. Seja esse
a dar o primeiro passo. Seja essa a dar o primeiro passo, né? Quando há discórdia, quando há confusão, Deus não está nesse negócio não. A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Em Tiago capítulo 3, verso 12, terminando aqui no último ponto. Tiago 3, 12. Tiago 3, verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Daí os servos do Senhor no passado dizem: escolhei, pois hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não podemos, bem dizer a Deus com a nossa boca, amaldiçoar o nosso irmão com essa mesma boca, ou vice-versa. Nós não podemos hoje demonstrar quão cristão nós somos e amanhã nós demonstrarmos que o Senhor está longe de nós. Não pode das nossas vidas ter dois caminhos em relação a testemunha, em relação à habilitação. Ou ela está em dia, ou ela está vencida. Jesus Cristo renova a sua graça a cada manhã e nós precisamos clamar a Deus que esta graça, essa misericórdia, e assim acontece, se renove mesmo, que nós possamos aproveitar esta renovação de graça e de misericórdia a cada manhã para ser melhores do que nós fomos ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu já preciso ser melhor do que eu sou hoje. É preciso que haja essa transformação, essa mudança. Em terceiro e último, dirigindo com prudência rumo ao destino. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 22 a 24. Olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses 5, 22 a 24. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é de todo o mal, não. Pareceu errado, pareceu que é errado, ou pode ser que vão pensar, olha. E aí nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque às vezes a pessoa diz assim: por mim que pense. Estou nem aí, a vida é minha, Deus sabe de tudo. Não, gente, é ter cuidado nos detalhes. Deus sabe, claro que Deus sabe de tudo, Ele é Deus, mas o ser humano não sabe. E a gente tem que testemunhar para o ser humano, não é para Deus, porque Deus conhece o profundo, que o ser humano não tem condição de conhecer. Então precisa ter cuidado, abster-nos de toda a aparência do mal ao ser humano que olha e vê o mal. Então precisa ter cuidado de toda a aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Está difícil, querido. A luta está grande, Às vezes dá vontade de parar no meio do caminho, dá vontade de desistir, dá vontade de lavar as mãos, dá vontade até de nem orar mais por alguém. Não desista não. Deus te chamou para ser isso. Deus te chamou para ser sal da terra. Deus te chamou para ser diferente, para fazer diferença. Deus te chamou para mostrar quem Ele é, mais do que quem você é, do que Ele é, do que Ele é capaz de fazer, Então não desista não. Deus te chamou, Deus é fiel e vai ser fiel até a sua volta. Ele disse que não te deixaria só, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o penúltimo texto da noite, Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, versículo 8. Outro desafio. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em tradução diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é puro, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí se gasta milhões, como foi lembrado aqui hoje pela manhã no EBD, se gasta milhões para uma escola de samba colocar figuras de uma família dentro de uma lata de conserva. Que
coisa feia. Onde é que Deus está nisso aí, queridos? Família é projeto de Deus. Família é a intenção do Senhor para perpetuar a espécie, para salvar e para mostrar para o mundo o conceito que Deus tem, o que Deus quer, tanto de sua igreja quanto do seu povo, ser família, ser unido, ser dependente dele em todas as coisas. Ele coloca uma família dentro da lata de conserva, fazendo piada, chacota. Fiquei sabendo, ainda bem que foi rebaixado. Pelo menos isso. Então, meus amados, o que é que tem ocupado o seu pensamento? Acredita que ainda tem cristão em outro, no dia de hoje, nesse século XXI, quem ainda assiste Big Brother Brasil? Ainda tem cristão hoje, século XXI, que assiste Big Brother Brasil. Você imagina? Gente, o que está ocupando a sua mente? Aí a pessoa assiste um monte de coisa e depois chega no final do dia e fala: foi tão corrido que eu não li nem a Bíblia. Mas teve um tempinho com o Big Brother, teve um tempinho para a novela. Gente, o que novela vai lhe acrescentar nesta vida? Não é? O que novela vai lhe acrescentar nesta vida? O que está ocupando o seu entendimento? O que está ocupando o seu pensamento? É um negócio tão miserável, o diabo entra de forma tão astuta, que quando você percebe, você já está torcendo por matar o outro. Já reparou? Entra assim, tão assim, que te conduz a você torcer para o pecado. Aí a mulher ou o homem está traindo um ao outro, e o outro começa a subir a escada. Você fala: ui, pô, vai pegar. Corre, esconde. Que é isso, gente? Primeira coisa é mentira. E a segunda coisa, você passa a torcer pelo pecado. O que está ocupando o seu pensamento? O que está ocupando o seu entendimento? Está lhe fazendo crescer? Está lhe fazendo pensar na salvação? Está lhe fazendo pensar na volta de Jesus? Não é? Tem tanta coisa boa para distrair. Minha sogra gosta, a gente gosta também. Mas tinha um dorama. Tem um negócio das laranjas. Tem das laranjas lá, a nossa gosta. Tem um bocado de coisa. Mas tinha um doraminha, gente. Um negócio mais inocentezinho, né? Séries evangélicas, tem tanta coisa ainda que se utiliza para alguma coisa, que se aproveita para alguma coisa, não é? Então, queridos, vamos escolher melhor o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Último texto da noite, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena as lutas. Vai ter valido a pena os sofrimentos. Vai ter valido a pena as esperas. Vai ter valido a pena ter recebido tantos nãos do Senhor. Vai ter valido a pena ter esperado no Senhor, ter confiado no Senhor, ter aguardado na vontade do Senhor. O Apocalipse 22, 20 diz: cedo venho, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cedo venho. A Bíblia diz que a salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. No Getsemane, o Senhor passou por lutas, passou por sofrimentos, passou por angústias, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, foi nos preparar lugar e deixou essa promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus os abençoe, amém? Vou cantar um louvor. Logo após vamos entrar na última parte do culto, a ceia do Senhor.
uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que eles dê o seu perdão. Ele não amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vou ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que eles dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vou ver nas mãos, seu corpo a sofrer. Aqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Por mim e por você, o Senhor Jesus morreu naquela cruz demonstrando o seu amor. Que este evangelho que salva alcance nessa noite, se ainda não aconteceu no teu coração, e você possa confessar os seus pecados diante do Senhor, para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Vamos entrando na última parte do culto. Ceia do Senhor. Meus amados, quem toma a ceia do Senhor? Aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que já foram batizados, aqueles que estão gozando de plena comunhão com Deus e com a igreja, ou irmãos que, olhando essas características, esses pontos, né, sendo dentro de outras igrejas também, e porventura estão nos visitando dessa noite. De qualquer forma, os dois grupos, a Bíblia diz, e cada um analise o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Hoje nós tivemos uma reunião com a turma aí, alguns irmãos candidatos ao batismo, né? Então logo, se Deus abençoar, estarão iniciando o domingo que vem o discipulado, já pensando o batismo, e aí os irmãos que vão estar se batizando poderão estar
participando, né, efetivamente da ceia do Senhor, já como membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Dentro em breve, vamos precisar preparar mais cálice, né? Porque mais irmãos estarão ceando conosco. Para facilitar a distribuição dos elementos, aqueles que, olhando para si, se veem aptos nessa noite a participar da ceia, poderão se colocar de pé para a distribuição. Irmão Flávio é um diácono, vou convidar o irmão a estar à frente, irmão Jesuíno, se possível nos ajude também na distribuição da ceia do Senhor. Nós vamos estar fazendo esta parte agora, chegando próximo ao fim do culto. Você recebeu algum elemento? Graças a Deus. Faltou um pouquinho de suco ainda, hein? Vou preparar aqui.
Porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazeis em memória de mim. Semelhantemente também, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos o pão e tomemos o cálice. E o pastor Gilberto nos eleva a Deus na oração. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome, agradecemos pela bênção de sermos os Teus filhos. Amém. A bênção daquele dia quando reconhecemos nosso pecado e recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Amém. A Tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Nós glorificamos o Teu santo nome, porque temos esta certeza de que o nosso pecado foi purificado. Nosso nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Amém. Cada dia o Teu Santo Espírito que testifica estas coisas Amém. nos ilumine, nos dê a graça de cada dia te servirmos melhor. Amém. Agradecemos quando aconteceu a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre lugar em nossos corações. Amém. Nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos todos agora, meus amados, nos colocar de pé, vamos cantar juntos ao Senhor. Chama o grupo de louvor enquanto é recolhido o cálice.
Um dia faremos parte, né? Não só da família celestial, mas da família Batista Boreal. Vamos fazer parte desse grupo. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela compaixão que o Senhor tem tido conosco a cada dia, por olhar para nós através do teu filho amado Jesus. Muito obrigado por essa salvação que um dia alcançou os nossos corações. E apesar de sermos falhos, miseráveis, limitados, pecadores, somos um povo regenerado, um povo escolhido, um sacerdócio real feito pelo Senhor, para que nós pudéssemos de fato viver anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua luz. Agora clamamos que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, Deus vivo, seja com esta igreja e com toda a tua igreja espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Estamos despedidos com oração silenciosa, estamos encerrando. Fica o convite a todos no final do culto se abraçarem, se confraternizarem, desejando a todos uma semana abençoada na presença do Senhor.